Carlos diz aqui, se não estou errado, na automotiva e ATF está sendo permitido adiar até 120 dias da data do prazo de auditoria. Isso, perfeito, perfeito, exatamente. A IAT, assim, vejam, gente, existem normas que elas têm padrões um pouquinho diferentes das normais ISO. A IATF é uma. Essa semana eu vi uma live sobre segurança de alimentos, a gente falou muito de FSC, que é 22.000. Existem alguns organismos que estão preferindo adiar, não estão querendo fazer no formato remoto, porque entendem que existe um grande prejuízo para a sistemática, e aí tem encaminhado aos seus clientes cartas de solicitação de adiamento, onde o organismo permite e o cliente assina. A gente está vendo isso na IATF, que é a norma automotiva, a gente está vendo na FSC, que são as normas voltadas para a segurança de alimentos, tá? Não tenho notícia, mas eu acredito que também esteja acontecendo, Lara, nas normas da tua área, que é a área de saúde, né? Até porque nesse momento fica Sim, extremamente difícil se conseguir fazer uma auditoria de saúde com o nível de estresse que nós estamos tendo dentro dos ambientes de saúde, né? Então, isso mesmo. nesse caso, são situações atípicas, mais extremas, que a gente vai ter regras ali mais particulares acordadas com cada organismo e com cada empresa. Principalmente em relação à circulação das pessoas. Exatamente, exatamente, exatamente. Em caso de auditoria de escopo 9001, envolvendo atividades de laboratório, em que antes era verificado o estado do procedimento em loco, caso o auditor não possa acompanhar essa atividade ou processo, é registrado como uma não conformidade. Opa, boa. Não, não é registrado como uma não conformidade. Ele pode pedir registros de uma atividade similar que foi feita, mas para proteção dele, ele vai registrar no relatório que a amostragem foi baseada em documentação, tá? Isso é, inclusive, bastante comum, bastante comum. Então, imagine que você tenha lá o laboratório, tem algumas amostragens e que na amostragem dele ele escolheu um determinado processo que não está sendo feito ali. Ah, olha, a gente não está fazendo esse tipo de análise porque não estamos fabricando esse produto. Ah, mas você já fez? Não fiz. Então, pega uma que você fez. E aí, na hora que ele for relatar isso no relatório, ele coloca que ele fez uma análise de uma amostragem passada, visto que naquele momento de auditoria, aquele tipo de análise não está sendo realizada pela organização. Ele sempre vai ter que se respaldar no próprio relatório, tá certo? Ok. Para a auditoria interna ser eficiente, qual a periodicidade que você acredita ser importante? Já que o auditor externo pode pegar a NC nos meses posteriores à auditoria interna, conforme você comentou. Gostaria de ter essa Boa, ideia, Simone. boa, Simone. Excelente pergunta. Veja, eu sempre aconselho uma auditoria semestral, né? A maioria dos meus clientes, eles adotam auditorias anuais, né? Mas eles fazem verificações ao longo do ano. Então, às vezes a própria equipe que trabalha na organização é formada de auditores internos, então eles mesmo fazem auditorias paralelas, né? Isso também pode ser feito. Agora, o ideal, principalmente quando o sistema é muito novo, imaturo, às vezes, semestral. Anualmente, eu sempre acho um gap muito grande. Muito grande. E fica uma amostragem muito prejudicada. Por quê? Porque você não consegue fazer uma amostragem com uma retroatividade, uma rastreabilidade muito grande. Então, eu sempre aconselho semestral. Eu acho que uma auditoria interna semestral, ela vai te atender melhor, vai te dar mais tranquilidade para uma auditoria externa. Eu devo escolher enviar para certificador ou auditor externo o nome das pessoas, colaboradores que serão entrevistados de cada área. Opa, olha aqui. Veja, se o auditor, né, em regra o auditor que vai escolher, né? Se ele permitir que você escolha, aí você encaminha. Mas em regra, ele vai pedir aí a tua relação de funcionários e é com base nessa relação de funcionários que ele vai dizer com quem ele vai querer falar. Se ele deixar você à vontade, dizer, não, não, seleciona aí para mim 3 da operação, 2 da manutenção, aí você encaminha, não tem nenhum problema, porque já é uma solicitação dele,
Entendeu? Hum, Dependendo do tamanho da organização, quantidade de processos e certificações a serem auditadas, não se consegue fazer tudo em um dia, necessitando de outros dias, exemplo, 3 dias. Neste caso, se uma evidência solicitada não for apresentada na hora, pode ser apresentada durante o período da auditoria. Falo isso porque E, isso acontece na auditoria de manutenção ou de certificação externa, Tomar. hum, Opa, essa pergunta é muito boa. Antes, deixa eu só, Lara, o Carlos deixou uma mensagem aqui, né? Um abraço. Ele tá lá em Portugal, diz que lá Isso, já eu já passa de estou aqui, meia-noite, né? eu já ia salvar para você. Tadinho. É, Carlos, vá dormir, meu filho. Né? Que ainda é mais cedo. Prazer falar com você, Carlos. Tem um grande amigo meu, o Alexandre aí, que mora em Portugal, é brasileiro, mas mora em Portugal, e o Jaime, que é um compadre também, que mora aí. Bom, mas veja bem, isso aí, essa pergunta ela é muito pertinente. Vai depender muito do teu auditor, tá? Porque na prática, hoje, independente da auditoria ser remota ou não, essa previsão ela já existe. Às vezes, o auditor ele pede um documento ali, né? E ele fala: eu vou lá na área, quando eu voltar você traz o documento. E aí a gente vai para a área, ele vê outra coisa, quando ele volta ele fala: e aí, já conseguiu o documento? Aí a gente fala: rapaz, a gente pediu ao fornecedor, ele não mandou ainda. Olha, amanhã, 8 da manhã, quando eu chegar, a primeira coisa que eu quero ver é esse documento, né? Ele até brinca com a gente ali. Então vai depender muito do relacionamento com que você tem ali com o auditor. Isso num formato presencial. No formato remoto, o que é que os organismos têm nos orientado? É seguir a agenda conforme o planejado. É claro que o seguir a agenda é mais interessante que o auditor ele termine aquela trilha para poder ir para uma outra área. Se ele terminou aquela trilha, por exemplo, lá no laboratório, ficou faltando um certificado de calibração que você não localizou, mas que você tem certeza que tem, e que você pode chegar para ele e dizer assim: olha, Jaciara, realmente a gente não localizou aqui, eu posso te apresentar isso amanhã no primeiro horário? Pode ser feito, sim, pode ser feito. Isso já é feito sem ser remotamente e pode ser feito remotamente. É claro que vai depender muito do auditor. Tem auditor que vai dizer: ah, não, eu quero agora, e já está com lá uma não conformidade. Aquele auditor que não tem, eu brinco, né, no bom sentido, que não tem Jesus no coração, né? Não pode. Tem auditor que não tem. Mas se ele for um cara legal, se ele for um cara que ele sentir que você não está fazendo aquilo por sacanagem, você não está enrolando ele vai deixar. Então, no remoto funciona da mesma forma. Não está ali a evidência: olha, a equipe está procurando aqui, a gente pode avançar para outro tema e daqui a pouco eu pego e te mostro. Não tem nenhum problema. Isso também pode ser feito, tá certo? E aí? Ok. Sandra, vejo que este método exige mais do auditor, em termos de tempo, recursos e disponibilidade, bem como dos auditados. Há comprometimento da carga horária prevista para a auditoria? Sandra, isso é muito importante, Sandra, essa pergunta, porque assim, gente, ó, a auditoria remota ela tem que ter o mesmo dinamismo da auditoria presencial. Então, quando eu falei essa questão do documento, imagina que se a gente pede um documento e você leve 2, 3 horas para mostrar. Vai chegar o final do dia e você não vai ter conseguido seguir com o teu cronograma. Então, assim, a agenda não vai ser enviada antes? Vai. Você já sabe o que o auditor vai ver em cada processo, porque ele coloca na agenda o requisito da norma. Você já sabe, organiza teus documentos, coloca nas pastas certinho, né? Se é uma coisa, por exemplo, que você vai disponibilizar informação documentada, melhor ainda. Cria as pastas de acordo com a agenda ou com o requisito da norma. Ah, por exemplo, o sistema que a gente está usando aqui na Qualiseg, a gente cria as pastinhas para o cliente de acordo com o requisito da norma. Ele já coloca lá dentro. Né? Ele já vai botando os arquivos lá dentro, a gente vai verificando, vai digitando o nosso parecer ali, o que, é que a gente está vendo. Se eu precisar de algo mais, eu já digito, já chega no e-mail para ele. Então é uma coisa muito dinâmica. Aquilo vai seguindo ali durante a semana, o auditor do lado de cá, o auditado Exatamente, do né? lado de lá. Mas tem que ter, porque senão realmente a gente tem aí um prejuízo desse processo, que é o que a gente não quer. Evitar o máximo possível desses impactos, não é isso? Ok. Marcelo, agora. Mas qualquer informação que é fornecida pelo auditado, se presencial ou remota, através de entrevistas ou fornecimento de documentos, tem que ser verídica, não necessitando de declaração. O cliente assina contrato com o organismo de certificação onde consta isso. Se não é má fé, o certificado pode ser cancelado, não é?
Perfeito, perfeita colocação, exatamente. Independente, a gente acaba colocando esses artifícios para ainda mostrar isso para ele, mas você está corretíssimo. A veracidade do que se apresenta é um contrato, esse contrato prevê tanto do organismo como da empresa, e a sua colocação é perfeita. Tudo que a gente está alegando ali é em caráter de veracidade, é verídico. Estamos dizendo isso para o auditor e o auditor está fazendo a amostragem dele, está dizendo para o organismo e o organismo está dizendo para o acreditador. É uma cadeia de responsabilidade. Perfeito, perfeito, perfeito.